noite, amigos. Chesco Carnevale aqui do Mercabá Dimensional. Hoje é um vídeo sobre aqueles relatos de projeções, que eu estou fazendo agora para o mês de outubro de 2023. Esse vídeo houve uma procrastinação pela minha parte. Não sei o porquê também. Não sei se eu estava, de repente, com algum receio de conversar sobre isso, até pela reação das pessoas. Não é um vídeo que eu quero afrontar ninguém, eu não quero afrontar nenhuma religião. Mas há um tempo atrás, quando eu comecei esse meu caminho, eu recebi um recado de mim mesmo, que era para eu não ter vergonha do que eu sou e também não ter vergonha do que eu estou passando, das informações que eu estou passando. Então isso me veio na cabeça e eu acho que eu devo fazer esse vídeo sim para vocês. Eu já comecei a falar sobre isso em algumas lives, mas eu gostaria de fazer um vídeo, de passar alguns relatos de projeções e deixar uma pergunta aqui no início do vídeo, que depois a gente pode debater um pouquinho mais após esses relatos de projeções. Será que os mentores espirituais, eles são da forma que nós achamos? E tendo essa pergunta colocada para vocês, eu gostaria de começar eu vou falar dois relatos de projeções para vocês que eu acho que são, pelo menos para mim, foram bem significativos e bem interessantes, até para o entendimento de muita coisa com relação a mentores espirituais. Não levando para o lado da religião, tá? Eu não estou levando para o lado do espiritismo de forma alguma. Mas é muito utilizado esse termo lá e eu quero passar para vocês. Então, é muito comum, tá? Quando eu faço projeção, eu me dirigir, às vezes, aqui dentro do orbe mesmo, para alguns centros de Umbanda. E eu vou em um centro de Umbanda, mas não com essa roupagem, com essa minha roupagem aqui do Chesco. Essa roupagem que vocês estão vendo no vídeo. Então, como eu já falei para vocês, quando a gente faz a projeção, uma das proteções que a gente deve fazer é a troca da roupagem energética que nós estamos. Então, vocês têm o poder de plasmar qualquer roupa em vocês. E quando eu digo roupa, é a forma de qualquer tipo de ser ou qualquer outra coisa que vocês possam imaginar. Não importa se é homem, não importa se é mulher, não importa a raça, não importa nada, vocês conseguem tomar qualquer tipo de forma. Então é comum, tá? Eu ir em centro de Umbandas, mas a primeira vez que isso me aconteceu, me chamou bastante atenção, né? Até porque eu já fui da Umbanda e eu nunca tinha tido essa percepção. Mas em uma dessas projeções, eu troquei essa roupagem aqui e coloquei uma roupagem de um caboclo. E eu fui para um centro, tá? Fui para um centro, cheguei num centro, eu via os médiuns todos lá no centro, vamos dizer assim, com consciências próximas, passando informações, assim como eu que tinha ido lá. E eu achei engraçado que quando um médium chegou perto de mim, ele viu a minha roupa, que eu estava, então eu estava com uma forma de índio, de um caboclo, e ele começou a fazer aquelas... Eu não estou querendo afrontar, tá, gente? E eu entendo que existe uma necessidade para cada público. Eu posso estar falando aqui com vocês, mas não sei eu que está falando, e sim outra consciência minha dentro da minha verticalidade, dimensionalmente passando informações para vocês. Então eu não preciso estar aqui, eu não preciso dar um grito, eu não preciso fazer nenhuma dança, eu não preciso fazer nada. Eu posso só fechar o olho, abrir, vocês não vão nem perceber, de repente, que é outra consciência que está aqui. Mas no centro de Umbanda, quando eu estive lá, e um médium chegou perto de mim, ele começou a fazer aquelas questões, que puxa a flecha e aponta assim, e aí começa a pular, começa a dar aqueles rodopios, aquelas coisas todas, para mostrar para as pessoas que ali tem vamos dizer assim, uma entidade, chegando próximo. Mas essa entidade era eu. É esse aqui que eu quero explicar para vocês e depois eu vou debater sobre isso com vocês. Então, quando eu vi isso, mas eu vi com a percepção do meu corpo astral que estava ali perto dele, para mim foi totalmente diferente isso. Eu não vou falar que é uma questão de engraçada, mas me estranhou, porque eu tive a percepção de que eu sou uma pessoa comum, eu sou o Chesco que está falando aqui com vocês, que eu tinha ido ali para ajudar outras pessoas, peguei uma roupagem de um caboclo, como eu estou falando para vocês, e dentro dessa roupagem eu passei as informações para as pessoas que ali estavam. Tá? Então isso não aconteceu nenhuma, nem duas, aconteceram já várias vezes, e não só com a roupagem de caboclo, roupagem de Exu e outras roupagens também que a gente pode colocar para ir nessa localidade. Em outra projeção, tá? E aí eu vou jogar a gente, sei lá, para o outro lado do mundo, vou jogar a gente para a Índia. Eu também tive a possibilidade de colocar uma roupagem
mas uma roupagem, vamos dizer assim, de Ganesha, daquele elefantinho, né? E só que aí era totalmente diferente, né? Não era que nem um centro de Umbanda que tinha essa demonstração toda de que um caboclo estava chegando para as pessoas conseguirem acreditar e entender. Na verdade, eu peguei uma roupagem de um Ganesha, tá? Assim como outras consciências ali estavam também como Ganeshas, tá? Não era um Ganesha só, eram vários Ganeshas. E a gente estava ali auxiliando as pessoas que estavam ali rezando, né? Eu só vou dar um detalhe nessa questão. Nem todas as consciências que estavam com a roupagem de Ganeshas ali eram positivas, entrando no mérito de positivo ou negativo, dependendo da perspectiva do que está ali fazendo, tá? Mas a minha perspectiva, eu estando ali, era realmente de ajudar as pessoas, entendeu? De dar um conforto energético, de passar uma informação boa, uma vibração boa, ajudar no que elas estavam solicitando. Então sim, eu também já me utilizei da roupagem do Ganesha para poder ir nesse templo lá na Índia e passar essas informações. Da mesma forma, quando a gente vai para outros planetas, a gente sai aqui do orbe terrestre, eu coloco a roupagem de outros seres, tá? E como eu falei, não importando o gênero. Qualquer tipo de ser, qualquer tipo de consciência, para a gente poder fazer o nosso trabalho. Então, por que eu estou passando isso tudo para vocês? Aí é que eu vou começar a entrar naquela pergunta que eu fiz para vocês. Será que esses mentores espirituais realmente a gente vê da forma correta? Eu vou passar algumas informações de como eu vejo, tá? Então, essa é a minha visão. Não tem bibliografia, mas minha visão, tendo em vista as projeções que eu tive. E a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês a respeito disso é que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de consciência e a roupagem que eles estão utilizando, deixando claro que todos podem utilizar qualquer roupagem. Uma roupagem não é específica de um mentor de uma pessoa. Vocês acham mesmo que um mentor tão evoluído como as pessoas falam, ele vai ter uma propriedade sobre uma roupagem de um índio ou sobre uma roupagem de um avatar que ele poderia estar usando para estar ajudando outras pessoas? Isso não existe. Tá? Não existe esse ego vamos dizer assim, de mentores mais espirituais mais evoluídos. Então esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de passar para vocês. O segundo aspecto que eu gostaria de conversar bastante a esse respeito é se realmente esses mentores, que a gente fala mentores espirituais, se são realmente seres tão evoluídos, seres de luz, com uma consciência assim absurda, tão mais evoluídos do que nós, ou será que isso não é um dogma imposto também pela nossa cultura e pelas nossas vidas aqui no planeta para aprisionar a gente mais? Tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Como eu disse para vocês, eu fui em auxílio, da mesma forma que eu conheço várias outras pessoas que vão em auxílio. Da mesma forma também que às vezes eu vou pegar pessoas em casas para auxiliar na saída e dar o salto para fora do planeta dentro de um Merkabah. Então, eu não sou nada especial, eu não tenho nenhum dom diferente de nenhum de vocês, todos esses dons nós temos. Nós só precisamos aprender a trabalhar esses dons e utilizar eles a nosso favor e a favor de todos que estão nesse caminho do despertar. Tá? Então, será que são realmente seres tão evoluídos assim? Que somente seres muito evoluídos podem estar ajudando? Eu particularmente, eu acredito que não, mas aí vai de cada um, né? Eu estou passando a informação aqui, cada um vai analisar e verificar da melhor forma possível. Da mesma forma que aí fica uma outra pergunta. Se somos um fractal da fonte, somos a fonte. Temos todas as informações. Será que precisamos evoluir para nos tornarmos esses mentores espirituais ascendidos? É uma pergunta que eu quero que fique para vocês. Se somos um fractal da fonte, somos a fonte, nós temos todas as informações dentro de nós. Nós somos a fonte. Nós somos deuses também. Então, essa questão evolutiva para tornar um mentor mais evoluído, eu não entendo dessa forma. Eu entendo que precisamos recobrar nossas lembranças e ser o que somos. Seres de luz, a essência divina, não é verdade? Acho que se tivermos essa compreensão, até facilita tudo que a gente está conversando aqui hoje. Não fica uma coisa assim tão complicada. Então, como eu falei no início do vídeo, não é um vídeo que eu estou querendo criar intriga, tá? Mas eu estou querendo desmistificar algumas coisas. Então, é complicado às vezes a gente falar sobre isso. E aí vamos lá, evoluindo um pouquinho mais, tendo em consideração que seres podem
colocar qualquer tipo de consciência. Não importa se são seres positivos ou negativos. São seres que conseguem ter questões psíquicas mais avançadas do que outros que estão aqui e não entendem nada. E se um ser desse se fantasiar não, colocar uma roupagem, né? Aí vamos lá, de um Astar Sheran, um ser negativo, que quer somente pegar sua energia. Colocar uma roupagem de Astar Sheran, ou colocar uma roupagem de Arcanjo Miguel, ou colocar uma roupagem de Cristo, de Buda, de um caboclo, de qualquer avatar. Vocês sabem realmente para quem vocês estão doando a sua energia? Quando vocês fazem uma prece? Quando vocês estão em uma localidade? Lembrem do que eu falei para vocês. Eu estive com outra roupagem como Ganesha. Eu estive com outra roupagem como um caboclo. Meu intuito não era roubar energia. Mas e se eu me colocar uma roupagem de um ser de luz e quiser roubar a energia de vocês? Então eu gostaria, eu não estou pedindo aqui para ninguém acreditar no que eu estou falando, mas o que eu estou pedindo aqui para vocês é para vocês pelo menos considerassem o que eu estou falando. E se? E se eu tiver razão? Tá? Então esse é um vídeo que eu gostaria de passar essas informações para vocês. Para quem gostou, eu vou pedir para vocês darem um like, né, no vídeo, repostar aí para o maior número de pessoas. E muito obrigado por poder estar aqui com vocês compartilhando essas informações. Uma boa noite.